Jorge Teles, secretário do Trabalho, Júlio Filgueira, secretário do Planejamento, são os meus entrevistados a partir de agora. Jornal da Fam. Entrevista. Secretário, satisfação recebê-los aqui no Jornal da Fam. Muito bom dia, Jorge. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos os ouvintes da Fam. É sempre bom estar aqui, voltando a trazer para vocês informações do governo de Sergipe, do momento que o estado de Sergipe vive, e trazer também informações de utilidade pública, né? Um pouco do que o governo tem construído durante a gestão do governador Fábio Mitidieri e principalmente os avanços no mundo do trabalho sergipano e as novas perspectivas do que está por vir. Júlio, muito bom dia, seja muito bem-vindo também. Bom dia, Narciso, bom dia a toda a equipe da Fam e todos que nos acompanham aqui, partilhando dessa bancada com o colega Jorge Teles e à disposição para que gente possa fazer um diálogo aí. Nós vamos falar com vocês dois sobre os dados que têm aparecido com relação aos resultados do governo e, obviamente, abrir espaço para que os ouvintes, os nossos seguidores, possam interagir com vocês, dizendo se concordam, se não concordam, enfim, trazendo sugestões também. A gente tem observado que o governo tem comemorado os resultados da gestão. Especificamente para vocês dois, quais são os dados que mais chamam a atenção? Então, Narciso, nós temos um governo, e é bom estar aqui ao lado do colega Júlio Filgueira, que implementou um novo modelo, né, de gestão. Ele está à frente da Secretaria de Planejamento. Nós temos hoje um planejamento estratégico, nós sabemos exatamente onde o governo quer chegar e tudo que precisa ser construído para ele atingir esses objetivos. E, sobretudo, nós temos um momento em que as políticas públicas elas são construídas com base em dados e evidências. Então, eu posso dizer que o governo ele acompanha os indicadores, ele gera indicadores também para acompanhar e entender se está atingindo seu objetivo, se está caminhando rumo ao atingimento dessas metas do nosso planejamento estratégico. Então, nós valorizamos muito a geração de dados, principalmente dados externos, que são dados que não são gerados por nós. Então, nós temos acompanhado uma evolução satisfatória dos nossos indicadores, quando nós olhamos para os dados gerados pelo IBGE, na PNAD contínua, quando nós analisamos os dados do Ministério do Trabalho, do CAGED, sobretudo, onde Sergipe atinge números históricos. Eu venho dizendo isso há algum tempo já, que nós iniciamos em 2023 o nosso melhor ciclo econômico. Nós sabemos que a nossa economia ela já foi altamente dependente dos investimentos da Petrobras. Nós sofremos muito com a saída da Petrobras no estado. Foram milhares de postos de trabalho que foram pulverizados e hoje a nossa economia ela passou por um processo de rearranjo e ainda passa por um processo de fortalecimento. O governador Fábio Mitidieri estabeleceu como diretriz a diversificação da nossa economia, um olhar atento para os arranjos produtivos locais, para os arranjos econômicos regionais, para que cada secretaria, cada pasta, ela possa trabalhar nesse desenvolvimento, nesse fortalecimento dos arranjos, para que a nossa economia, Narciso, ela não seja dependente de um único investimento e não passe nunca mais por esse sofrimento. Então, nossa economia hoje é muito mais forte do que quando a Petrobras estava aqui. Então, nós temos a menor taxa de desemprego da nossa história, 8,4%, atingida no ano passado. Nós temos o maior estoque de empregos da história de Sergipe. E o governo tem atuado como um todo no sentido de fortalecimento da nossa matriz econômica. Quando eu digo como um todo, é realmente como todas as secretarias, cada uma dentro do seu ambiente. E aí Júlio faz esse trabalho brilhante de união de esforços, de direcionamento das pastas, porque quando eu olho para a agricultura, eu qualifico a mão de obra hoje na operação de tratores, drones, colheitadeiras, mas o faço em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, capitaneada pelo secretário Zeca, que atua no fortalecimento dessa área. Mas nós temos essa capacidade de trabalhar juntos em secretarias diferentes, mas com o mesmo olhar. E Júlio faz bem esse trabalho de unificação, de união entre as secretarias, de união de esforços. Daí a importância desse planejamento estratégico, que traz metas para todas as secretarias dentro das principais pautas do governador Fábio Mitidieri.
e eu posso dizer que uma das principais pautas do governador realmente é o desenvolvimento, é fortalecer a nossa economia e, ao final, gerar oportunidades de emprego e de renda para o sergipano. Quer pagar o IPVA sem passar aperto? Conte com a MovePay. Parcele seu IPVA em até 12 vezes com as melhores condições do mercado e sem dor de cabeça. Tá fácil pagar o IPVA? Tá MovePay. A Quality Car, empresa referência nos serviços de funilaria e pintura automotiva, está de casa nova. E agora, com uma novidade, o serviço de estética automotiva. Então, se você ama seu carro e quer que ele esteja sempre impecável, nos faça uma visita. A sua satisfação é a nossa prioridade. Podemos deixar o seu carro brilhando de novo. Avenida Poeta Mário Jorge Menezes Vieira, número 2720, Coroa do Meio. Ou agende uma visita hoje mesmo através do número 79-999605609. 999605609. Atendemos particulares e segurados. Quality Car, onde seu carro ganha vida nova. Secretário Júlio, qual a importância do planejamento para se atingir esses resultados que vocês defendem? Bom, queria primeiro, Narciso, cumprimentar toda a generosidade do secretário Jorge, né? Eu acho que falar do planejamento é sempre muito importante, mas não como uma ação finalística. Eu acho que a importância do planejamento está em revelar para todo o governo, para toda a sociedade, quais são as diretrizes do nosso governador Fábio Mitidieri. Como é que o governo se alinha em torno de um objetivo claro, determinado e atua para isso. Nesse sentido, quando o secretário Jorge Telles ele traz alguns dados aqui, é importante chamar atenção e, se me permitem, relembrar. O governador Fábio Mitidieri chamava atenção, já desde a sua campanha e os primeiros dias do governo, da importância de que a gente tivesse foco em dois eixos. Dois eixos haveriam de ser os determinantes para que a gestão alcançasse o êxito pretendido. O primeiro dele, o desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda. Então, não haveria, na perspectiva com que nós viemos a compor o governo, não haveria como superar os desafios que o Estado apresentava, diversificar a nossa economia, mas, sobretudo, combater a pobreza e a fome se nós não investíssemos fortemente no desenvolvimento econômico, no emprego e na renda. O governador Fábio sempre chama atenção que o melhor programa social é o emprego. E se nós formos fundo neste ponto, nós vamos ver que todo o governo se associou a essa diretriz. Eu poderia falar, claro, daqueles dois programas que são mais diretamente liderados pelo secretário Jorge, o programa Primeiro Emprego, que tem dado mostras do seu ineditismo, da sua inovação, do caráter que tem, o alcance que tem. Porque o primeiro emprego, ele falou de mim, então eu vou falar dele. O primeiro emprego, Narciso e todos que nos ouvem, o primeiro emprego inovou não apenas porque é um programa que favorece a empregabilidade através da capacitação. Esse é um dado, eu diria, até recorrente nos programas que a gente conhece de primeiro emprego, programas voltados para a juventude, para a empregabilidade. Mas ele inova em dois outros pontos. Primeiro, ele tem uma estratégia de retenção do nosso público-alvo. Ou seja, aquele jovem que acessa o programa, que terá capacitação, que terá uma formação para melhorar sua condição de empregabilidade, ele recebe uma bolsa do governo do estado para ele se manter no programa. Porque muitas vezes é tamanha a desesperança da nossa juventude que, mesmo tendo acesso à formação e à qualificação profissional, uma série de outros fatores econômicos, sociais, da própria vulnerabilidade a que essa geração está submetida, programas familiares, faziam com que esse jovem saísse para procurar uma condição de curtíssimo prazo. Às vezes era melhor carregar qualquer coisa, carregar lata, do que buscar uma formação. Porque carregar lata era aquela coisinha de curtíssimo prazo que dava ao jovem uma impressão de que ele estava levando uma solução para sua casa. Então, com a bolsa,
que o programa Primeiro Emprego oferece tem a retenção desse jovem. Isso é inovador. Durante 6 meses, a formação que é assegurada pelo programa, seja a partir dos nossos núcleos formadores, seja a partir da inserção dos jovens já nas empresas parceiras, ele é totalmente custeado, né, assegurando a retenção desse jovem. E a segunda inovação, Narciso, é que o programa Primeiro Emprego parte de uma governança colaborativa, com o Sistema S, com empresas parceiras, de forma transversal, com várias secretarias que atuam finalisticamente. Então, esse um dos carros-chefes da nossa política de emprego e renda. Mas nós poderíamos falar do Qualifica, também liderado pelo secretário Jorge Telles, e eu destacaria 2 mais. O turismo, eu acompanhei durante 7 anos a gestão aqui em Aracaju, e uma das coisas, quando cheguei em Aracaju, recorrentes, Narciso, era ouvir daqueles que atuavam aqui na economia da cidade, que o poder público virara as costas para o turismo. Então, o governador Fábio se voltou para essa demanda e fez uma verdadeira revolução na cadeia produtiva do turismo, que impacta mais de 70 setores. E destacaria também, apenas para fechar essa ideia, a criação da Agência Sergipana de Desenvolvimento, a nossa Desenvolve-se, que tem sido gigante sob a liderança do nosso colega Milton Andrade na atração de investimento, na negociação de novas áreas de exploração, de fortalecimento da nossa indústria sergipana, das nossas cadeias produtivas. Então, o planejamento, ele é importante. Eu poderia, claro, discorrer aqui dos nossos eixos, dos 113 projetos, das mais de 700 metas, Narciso, mas acho que de maneira muito objetiva é preciso a gente compreender que o planejamento serve para demonstrar que nós sabemos o que queremos e atuamos fortemente para isso. E, neste caso, emprego e renda, combate da pobreza e acabar com a fome, tirar Sergipe do mapa da fome, são nossas prioridades. Secretário Jorge, CAGED, você tem defendido que Sergipe tem criado um estoque de empregos. O resultado desse primeiro trimestre de 2025 são favoráveis a Sergipe? Sem dúvida nenhuma, Narciso. Quando a gente analisa os dados, a gente analisa as tendências e entende a sazonalidade do momento. Nós temos um período que normalmente é sazonal. Isso acontece a todos os anos. Principalmente na safra da cana-de-açúcar. Nós temos um período de contratação intenso, mas nós sabemos que ele será seguido de um período de demissões que acontecem todo ano. Então, quando a gente analisa o CAGED, a gente analisa o ano inteiro, porque nós entendemos a sazonalidade das contratações de final de ano, nós entendemos hoje que nós temos mais um período sazonal, que são as contratações durante o período junino. O governo do estado ele deu uma colaboração significativa, fortalecendo o turismo no estado de Sergipe, em períodos que era de baixa ocupação nos hotéis, como a Páscoa, era um período de baixa estação, onde nós atingimos esse ano uma taxa de ocupação de mais de 92%. Então, o governo tem atuado no sentido de fortalecer esses períodos de sazonalidade, onde nós sabemos que os empregos que são temporários, eles são criados e eles são extintos. Então, eu posso afirmar que o CAGED, nós estamos crescendo na geração de emprego e renda. O estado de Sergipe, como eu disse, tem o maior estoque de emprego da nossa história. Se eu analisar o CAGED dos últimos 2 anos, nós crescemos muito, nós crescemos significativamente, alguns meses acima da média do Brasil, outros meses acima da média do Nordeste, mas sempre com o estado de Sergipe se destacando. Mas nós reconhecemos que, diante da sazonalidade, é normal que nós tenhamos meses com mais contratações e meses com mais contratações e até meses negativos. Isso não quer dizer que o Estado tenha perdido seu prumo, pelo contrário, isso faz parte. O Estado está atento a isso, está tentando criar mecanismos que mitiguem os efeitos desse período, que normalmente nós temos uma baixa nas contratações, mas, no geral,
nós estamos positivos. É por isso que nós sempre analisamos o saldo de empregos, que é o número de contratações menos o número de demissões no período. E Sergipe tem permanecido positivo nesses últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, né? E estamos avançando para números históricos e, sem dúvida nenhuma, o ano de 2025 vai ser o melhor ano da nossa história na geração de emprego e renda. Secretário Júlio, a gente sabe que todas as pastas têm sua colaboração, digamos assim, para os resultados que têm sido divulgados pelo governo do Estado. Mas, especificamente nessa questão do emprego, né, da geração de emprego, na sua opinião, quais são as pastas ou as áreas que mais têm colaborado? Eu acho que é preciso ver a questão, Narciso, sobre 2 aspectos. Um aspecto finalístico, e obviamente, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo tem muito protagonismo, ao lado da CDTEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Secretaria do Turismo e a própria agência Desenvolve-se. Por quê? Porque elas lideram políticas, programas e projetos que procuram atuar e incidir diretamente no eixo do desenvolvimento econômico. Mas eu posso ver a questão sobre outro ponto de vista. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDURBI, a nossa Secretaria de Infraestrutura, o DER e também a CEASIC, porque coordena a nossa política estadual de habitação, são secretarias que, a partir de sua atuação finalística, geram muito emprego. Eu conversava semana passada com o secretário Luiz Roberto e com o presidente do DR, Anderson, sobre a condição de quase pleno emprego nas áreas técnicas superiores que dão suporte para a infraestrutura. Nós estamos precisando de engenheiro, nós estamos precisando de arquiteto, nós estamos precisando de técnicos de segurança do trabalho. São carreiras fruto do investimento do Estado que estão numa condição de pleno emprego. Então, eu digo isso porque a matéria poderia se ver a partir de um aspecto que é gestão, e nesse quesito eu destacaria a atuação do secretário Valmor, secretário Marcos Franco, secretário Jorge Teles, do Milton Andrade, mas no quesito ações do governo que geram emprego na veia, aí eu destacaria a secretária Érica Mitidieri à frente da temática de habitação, o secretário Luiz Roberto, o Anderson, e o secretário Zezinho Sobral na educação, que inaugura uma escola a cada 12 dias. Então, por isso que a resposta à sua pergunta tem esse duplo aspecto. De maneira geral, e isso é que eu insisti na minha primeira resposta, todo o governo foi chamado a atuar de forma sinérgica na pauta do emprego, do desenvolvimento econômico e na pauta do combate à pobreza. Então, o secretário Cláudio Mitidieri, na saúde, não é uma pasta que lidera diretamente a temática do emprego ou do combate à pobreza, mas procura atuar em sinergia para que isso tenha impacto e possa ter a sua contribuição. Então, acho que eu diria que todas as áreas finalísticas e também as secretarias meio. O governador Famitidieri é o governador do concurso. Isso é geração de emprego, um emprego de alta qualificação, porque serão servidores públicos, terão estabilidade, contribuirão para o projeto de desenvolvimento. É uma temática liderada pela secretária Lucivanda. E se tudo isso é possível, é porque o Estado se transformou num bom pagador, porque tem estabilidade, porque dá segurança aos nossos investidores. Isso é uma pauta liderada pela secretária, pela colega Sara Tarsila. Então, eu acho que esse conceito de atuação planejada e atuação com foco, com diretriz, faz com que todos nós que atuamos no time do governador Famitidieri possamos nos orgulhar de contribuir de alguma forma com o tema do emprego e do desenvolvimento econômico. Não deixe o mosquito da dengue se reproduzir. Limpe as calhas, tampe os reservatórios, amarre bem os sacos de lixo. A dengue não espera, o combate é agora. Em caso de febre persistente, dor ou manchas vermelhas, vá até uma unidade de saúde. O governo de Sergipe está presente, está com a gente. Secretário Jorge,
uma conversa que nós tivemos que nos chamou a atenção e que até provocou mesmo essa entrevista aqui, quando você falava um pouco de que Sergipe tem algumas áreas em que, como disse o secretário Júlio, tem pleno emprego e hoje você não tem mão de obra qualificada. Quais são essas principais áreas? Então, Narciso, esse é um tema pertinente. Nós estamos levantando esse debate junto com o secretário Júlio. Recentemente nós tivemos um grande evento lá em parceria com a Universidade Tiradentes, trazendo esse olhar sobre o futuro do emprego no estado de Sergipe. É bom frisar que nós lançamos recentemente o portal Go Sergipe, que está lá no www.gosergipe.se.gov.br, que é um mecanismo de facilitar a conexão entre quem está desejando contratar e quem está buscando uma vaga de emprego. Então, o Go Sergipe ele traz de maneira bem clara para a gente quais são as áreas que estão contratando. Hoje nós temos mais de 800 vagas de emprego lá disponíveis. Nós chegamos a ter mais de 1.000 vagas de emprego disponíveis lá no portal até uma semana atrás. Então, o portal ele traz para a gente esse ranking, né, dessas vagas que estão sendo ofertadas e muitas não estão sendo preenchidas porque a empresa não encontra o trabalhador com a qualificação que ela deseja para ocupar aquele posto de trabalho. Então, como o Júlio falou, nós temos muitos investimentos. O governo do estado ele também é ativo nesse processo de desenvolvimento quando realiza investimentos históricos no estado de Sergipe, em infraestrutura, tantas obras que estão acontecendo na educação, na saúde, na assistência social, na infraestrutura do estado tem sido melhorada sob dois aspectos. Um, para melhorar a logística dos negócios do estado e outro, no investimento que você faz e que você gera a contratação direta de mão de obra. Então, esse movimento do governo de Sergipe de aproximação com o mercado de trabalho, de discussão de qual a sua pauta, nos faz entender que um dos gargalos ao nosso desenvolvimento é realmente ter a mão de obra qualificada para o que o mercado está contratando. Nós sabemos que isso oscila, né? Esse é um problema nacional, não é um problema apenas de Sergipe, onde as profissões que fizeram sentido no passado, e aí Júlio trouxe uma analogia bem legal no nosso último evento, que é o olhar pelo retrovisor, né? Você olha pelo retrovisor para as profissões que fizeram sentido no passado, e nós sabemos que nós vivemos um período de transformação das relações de consumo, das relações de trabalho, e talvez essas profissões que a gente forma massivamente, elas não façam muito sentido para o presente e talvez elas não vão fazer sentido para o futuro. Então é um desafio para o Estado coordenar também essa orientação para que as pessoas entendam o que o mercado está desejando contratar. E essa tem sido a nossa tônica, formar a mão de obra de acordo com a necessidade do mercado, dialogar com o mercado e entender quais são os investimentos que estão acontecendo e, sobretudo, os que vão acontecer no médio e no longo prazo, para que a gente possa trazer a população sergipana para esse debate, para que ela faça a sua parte também, olhando para esses dados econômicos, olhando para essas perspectivas, olhando para esses gargalos que ainda tem na nossa economia e seguir esse fluxo, né? Olhar para as profissões que o mercado está demandando. O estado de Sergipe, Narciso, teve o maior crescimento do varejo no ano passado. O estado de Sergipe teve o segundo maior crescimento no setor de serviços, que é o setor que mais emprega no Brasil. Então, nós temos travado esse debate, trazendo informações consistentes, mostrando o crescimento do turismo, e o turismo aí ele mexe com toda a cadeia de serviços, como o Júlio disse, são mais de 70 setores que são beneficiados quando acontece um grande evento como a Páscoa, como os festejos juninos, onde você tem um aumento do fluxo de passageiros, de hospedagem nos hotéis, de uso de transporte público, mas também o setor de bares e restaurantes, o varejo, né, nas lojas de roupa, nas lojas de calçado, enfim, é toda uma cadeia que é beneficiada dentro desse processo. Então é importante que o sergipano ele seja ativo também nesse processo e busque informações ao definir a sua carreira, né? Busque informações sobre o que é que o mercado sergipano está contratando, quais são os investimentos futuros que vão acontecer no Estado. E aí Júlio também pode falar um pouquinho sobre isso, sobre esses grandes investimentos
que o governo do estado tenha traído para Sergipe esses grandes players que estão olhando para o estado de Sergipe com atenção, e nós tivemos eventos nacionais que provocaram isso, como o Sergipe Day, que aconteceu na Fiesp, em São Paulo, que aconteceu no Rio de Janeiro, você acompanhou também esse processo, onde nós vemos a Petrobras, a Carmo Energy, a Mosaic, a Eneva, grandes empresas de olho no potencial do estado de Sergipe, anunciando grandes investimentos transformadores da nossa economia e que demandam uma mão de obra qualificada e com uma melhor remuneração, e isso tem refletido também, Narciso, nos nossos dados. Sergipe, no mês de fevereiro, que é o último dado que nós temos, teve a segunda melhor média de contratação do Brasil, estando apenas atrás do estado de São Paulo, com uma diferença de R$100. O estado de São Paulo teve uma contratação média de R$2.400 e o estado de Sergipe teve uma contratação média de R$2.300, demonstrando que nós estamos crescendo na quantidade e na qualidade do emprego. Vamos trazer a participação do povo aqui no Jornal da Fã. Em instantes, os dados do Instituto França, pesquisa exclusiva aqui do Jornal da Fã. Mandando um abraço aqui para o Coronel Assis, que está lá no Cefap, e também para o Sargento Santos Júnior, para o meu amigo Wilson Júnior. Muito obrigado a todos aí pela audiência. Ele manda aqui um pedido para ver agora junto à Iguá a resolução de um problema na rua Euvaldo Diniz. Vamos encaminhar aqui para a assessoria, viu, meu caro Wilson? Muito obrigado pela sua audiência aqui do Jornal da Fã. Põe o povo para interagir com os secretários, meu caro Wendel Lessa. Jornal da Fã. Com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso. Bom, Narciso, apesar dos excelentes números apresentados pelos dois secretários, Sergipe traz também uma triste mancha, uma triste realidade, que é a insegurança alimentar, né? Segundo pesquisas, mais da metade da população hoje no estado de Sergipe, passa por alguma situação de insegurança alimentar. A pergunta é, como alinhar esses bons resultados, e trazer, junto com eles, o alimento, que é sagrado para a mesa de toda a população sergipana. Lindomar Luzia. Bom dia. De um por um, meu caro Wendel Lessa. Secretário Júlio. Bom, eu primeiro cumprimentar e agradecer pela pergunta. Eu falava no início que nós temos dois focos, emprego, renda, desenvolvimento econômico e a questão do combate à pobreza e segurança alimentar. Portanto, nós estamos absolutamente alinhados. Eu partilho da opinião de que Sergipe, e não apenas Sergipe, todo o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, tem sido feito um trabalho desde 2023, aqui no estado liderado pelo governador Fábio Mitidieri, pela secretária Érica Mitidieri. Nacionalmente, evidentemente, há de se destacar o trabalho realizado pelo presidente Lula, por toda a sua equipe, pela própria secretária nacional Eliane Aquino, que está à frente de um programa importante que contribui para o combate à fome. Mas, de maneira muito objetiva, nós temos uma série de ações, sobretudo no âmbito da SEASIC, que tem foco no combate à fome, com dois viés. SEASIC é a Secretaria de Assistência. Exatamente, Assistência Social, Inclusão e Cidadania, que é liderada pela secretária Érica Mitidieri. Bom, primeiro é fazer com que a gente, de maneira muito objetiva, possa dar um prato de comida para quem mais precisa. Então, com isso, foi lançado o programa Prato do Povo. O programa Prato do Povo localizou as menores cidades com o menor IDH, aquelas que mais precisavam. O governo foi ao encontro desses territórios e já entregou mais de 1 milhão de pratos de comida àqueles que mais precisam. Resolve o problema? É claro que não, mas atua sobre o problema na emergência do problema, porque a fome tem pressa. A gente sabe que o problema da fome vai se resolver com políticas públicas de assistência social, mas, sobretudo, com desenvolvimento econômico. Aquilo que falávamos.
Mas não dá tempo de esperar, porque nós estamos falando de um ciclo que se renova no tempo. Então, o programa Prato do Povo atua de forma objetiva sobre isso. Ao lado disso, nós poderemos destacar a ampliação do programa de aquisição de alimentos PAA, que age sobre duas pontas. Quando eu faço a aquisição do alimento, eu estou valorizando o agricultor familiar, a pequena propriedade, o pequeno agricultor, só que esse alimento adquirido, ele volta, seja sobre a forma dos programas de assistência, das bolsas de alimento, do atendimento da assistência social, seja sob a forma da educação. Eu destacaria também o reforço e o compromisso do governo Fábio Mitidieri com a merenda escolar. A merenda escolar, de fato, faz com que o pai de família, a mãe de família, tenha a segurança de que o seu filho vai ter uma carga nutricional capaz de tirá-lo dessa condição de insegurança alimentar e nutricional. E os programas de transferência de renda. Porque quando o governo contribui com a renda, através dos programas como o SEMAIS, o programa Mão Amiga, todas as faixas que foram abertas e os segmentos atendidos pelo SEMAIS, esse recurso, sem dúvida nenhuma, ele vai primeiro para matar a fome. Então, eu diria que falar da estratégia com que o governo se volta para a fome considera esses dois aspectos, né? É ensinar a pescar, fazendo aqui uma analogia com uma passagem bíblica, é preciso ensinar a pescar. Então, ensinar a pescar é nossa vocação, mas dar o peixe também. Porque se o povo não tem a vara, não tem oportunidade, não tem condição, é preciso também que, naquele momento de maior dor, o governo chegue junto com o peixe mesmo. Então, acho que são os dois aspectos. Nos dias 2 e 4 de maio, Tobias Barreto vai realizar o melhor carnaval do interior sergipano. Entre as mais de 40 atrações estão Bel Marques, Edson Gomes, Piscirico, Maísa Reis, Aline Rosa, O Polêmico, O Canalha, Banda Nairé e Tomate. Carnaval Carna Tobias 2025, dias 2 e 4 de maio, na Terra da Costura. Realização, Prefeitura de Tobias Barreto. Vamos a mais um ouvinte interagindo com os nossos entrevistados. Bom dia, Narciso, todos que fazem a fã, que é Edinaldo. Perguntar ao secretário de Planejamento, eu enquanto servidor público, quando é que o governo vai chamar o servidor público para fazer parte da distribuição desse bolo? A gente fica muito feliz pelo desenvolvimento do Estado, pelo aumento de arrecadação, pela saúde financeira do Estado, mas isso tem custado um preço muito alto, inclusive, para o servidor, em especial o servidor da saúde, né? A gente passou 1º de maio, não foi anunciado nenhum tipo de reajuste, ou pelo menos o anúncio de algum tipo de reposição de salário, né? E sem contar que a gente está com uma defasagem salarial de mais de 40% devido a todo o acúmulo que perdemos ao longo dos últimos anos. Então, eu queria perguntar ao secretário de Planejamento quando é que o servidor público começará a fazer parte da distribuição desse bolo que está muito bem enfeitado, graças a Deus. Um forte abraço, Narciso, e até a próxima. Secretário, à vontade. Olha, eu confesso até certa surpresa com a pergunta, se me permite o colega, porque o servidor tem feito parte desde 23. Em 23, já em 2023, em negociação aberta, transparente, com praticamente todos os setores, com todas as carreiras, o governador assegurou reajustes sucessivos. Reajustes, inclusive, diferenciados quando se tratava da grande massa, da grande base dos servidores. Agora, evidentemente, e aí, nesse aspecto, eu vou ao encontro da preocupação que o colega externa, nós não conseguimos resolver 40% de defasagem histórica, de acúmulo histórico, em 2, 3, 4 anos. Então, o que o governo tem feito é atuar de forma a que, sim, se estabeleça um diálogo transparente,
participativo com todos os servidores, e aqui eu digo com todos os servidores, tem ido ao encontro das principais reivindicações, tem procurado corrigir passo a passo, sem comprometer a estabilidade fiscal do Estado, por sob pena de que tudo voltasse atrás. Então, nós temos feito. Eu destacaria, na última reunião do CRAF, que é o conselho que estabelece o ritmo e a capacidade que o Estado tem tido de honrar novos compromissos, é um colegiado que dispõe sobre aquilo que as secretarias estão programando fazer. Nós aprovamos uma condição negocial com os servidores da segurança pública que atuam como investigadores. Então, veja, foi essa semana, aliás, né? Essa semana. Então, avançamos em direção a uma reivindicação, evidentemente dando um primeiro passo. Então, na última entrevista que me concedeu aqui, o governador Fábio Mitidieri disse que o anúncio do reajuste poderia ficar para o segundo semestre. É essa a perspectiva mesmo? Nós estamos estudando, há um desejo e uma diretriz. O desejo e a diretriz é que a gente não interrompa a série histórica, como disse, que marcou os 2 primeiros anos do governador Fábio Mitidieri, de sempre conceder, sempre dar um passo a mais, sempre avançar em relação à reparação dessa diferença acumulada em termos salariais. Agora, temos feito isso analisando o incremento das despesas de custeio do Estado, procurando preservar a capacidade de investimento do Estado e, sobretudo, sem comprometer a solidez fiscal do Estado. Então, esses estudos, à medida que fazemos isso também, acompanhando a nossa receita e acompanhando, porque, embora tenhamos tido um grande incremento na nossa receita própria, nós ainda somos muito dependentes do Fundo de Participação dos Estados, então acompanhando também como é que a economia nacional e até mesmo a economia internacional repercute na participação do Estado de um fundo que é determinante aqui para a nossa economia. Então, isso tudo está sendo visto, a gente tem uma condição melhor de análise da nossa receita própria e do comportamento da nossa receita total a partir da FPE, normalmente entre julho e agosto, para oferecer ao governador Fábio Mitidieri, é um trabalho liderado pela nossa Cefaz, a condição, as evidências para que a gente tome a decisão assertiva, tentando ir ao encontro daquilo que todos esperam. O Estado, a nossa população com as políticas públicas e, evidentemente, o servidor. Mas, se me permite 5 segundos, conte aí no relógio, Narciso. O governador Fábio tem procurado ir ao encontro de outras dimensões de atendimento aos servidores. Eu destacaria uma aprovação no final do ano, que vai ser anunciada nas próximas semanas, do programa de habitação do servidor. Então, é uma forma também de apoiar o servidor público estadual para que ele tenha melhores e mais condições de viver com qualidade, com dignidade a sua vida. Volta com o Jornal da Fã aqui pela sua Fã FM 99,7. Marcelo está com preguiça de gravar o áudio, mas ele diz aqui, vou ler só o início do texto. Quero deixar meu registro de reconhecimento ao competente Jorge Teles. Ele é um dos melhores técnicos de Sergipe e tem feito uma grande diferença para o nosso estado. O resto do texto, ele é quem vai ler. Viu, Marcelo? Porque eu vou encaminhar para ele. O Gilson lá de Dores diz aqui, muito bom ver 2 técnicos realmente prontos e preparados e querendo fazer um Sergipe diferente. Nota 100 para a equipe do nosso governador. Vamos viver Sergipe, diz aqui o Gilson lá de Dores. O Adriano Bandeira comentou na transmissão do YouTube dizendo o seguinte, por mais participação social destes 2 secretários, não basta fazer, tem que mostrar os bons feitos do governo Fábio para o crescimento de Sergipe e dos sergipanos. Parabéns, Júlio e João Teles. Tem mais ouvintes aí para interagir com eles? Põe no ar. Põe no ar participação do ouvinte com ele. Vamos lá. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, ouvintes da Fã FM. Sou Evandro, moro aqui no bairro Marivan. Veja,
Na área da educação, na minha opinião, como sergipano, Fábio Mitidelli faz um bom trabalho, certo? Na área da segurança, está mais lento, na minha avaliação. Na área social, eu acho que nós, sergipanos, precisávamos de termos mais visibilidades dessas ações, como está proferindo esses dois secretários do Estado. Essa é a minha opinião. Vontade. Quem quer comentar? Então, eu aproveitar para mandar um abraço aí para Marcelo Gomes, grande amigo, para Gilson de Dores, Adiano Bandeira. E eu não peguei o nome do ouvinte, mas fazendo apenas um comentário. Foi o Erivan do Santa Maria. Erivan do Santa Maria, um grande abraço. Erivan, veja. Evandro, aliás, perdão. Evandro do Marivan, eu que confundi. Evandro do Marivan, um grande abraço. Mas trazendo um dado para você. Nós realizamos, junto com a Secretaria de Planejamento e o secretário Júlio, pesquisas frequentes durante esses grandes eventos que o governo do estado realiza, até para medir o impacto econômico desses eventos e nós aprimorarmos mais o resultado que a população sergipana experimenta. E nós temos sempre a segurança como principal ponto de aprovação do turista que vem para o estado de Sergipe. Nós temos dados nacionais do Ministério da Justiça que apontam que Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste e um dos mais seguros do Brasil. Então, apesar de talvez você não tenha tido conhecimento dessas informações, o estado avançou muito no quesito de segurança no governo Fábio Mitidieri, vem ostentando aí números crescentes e o reconhecimento nacional do quanto o nosso estado avançou. Se nós compararmos com estados vizinhos, nós vemos que Sergipe é um estado que é muito seguro e isso tem sido um dos principais fatores de atração de turistas aqui para o estado de Sergipe, que eles vêm experimentar a nossa tranquilidade, mas é claro, quando se trata de segurança, é algo que sempre o governo está buscando melhorar e realizando grandes investimentos históricos no reconhecimento das categorias que fazem a segurança pública e também no aparelhamento, né, na instrumentalização do que há de mais modernos para que nossas forças de segurança elas continuem avançando e garantindo um estado mais seguro. Mandar um abraço para o Gomes lá em São Cristóvão. O Maurício pergunta aqui também na transmissão do YouTube. Os 14% dos aposentados, quando o governo vai devolver? Fábio Mitidieri diz que a dívida dos aposentados não é dele. Lógico que não, é do Estado com os aposentados. Quer responder, secretário? Eu acho que isso faz parte um pouco daquele conceito que eu expus quando falava do reajuste, né? Nós temos que ter sempre é como se tem a chamada teoria dos 3 cintos, né? Se a gente for ao encontro apenas de uma dimensão da questão, a gente pode comprometer o Estado. Então, essas questões que envolvem o funcionalismo, o custeio da máquina pública, que são fundamentais para que a gente cumpra com a nossa prerrogativa, devem estar em equilíbrio com o custeio das políticas públicas e, evidentemente, suportadas pela estabilidade. Então, não tem para onde correr. É o mesmo cálculo que fazemos, cada um de nós, pais, mães de família, na nossa própria vida. Se a gente fosse ao encontro apenas de uma dimensão, nós poderíamos não ter a estabilidade necessária para garantir o futuro, a preparação do futuro nosso, das nossas próximas gerações. Então, eu quero crer que a chave para a superação, não apenas dessa questão colocada nessa pergunta, mas até aquela própria anterior, que falávamos do funcionalismo, tem a ver com garantir a diversificação da nossa economia, tem a ver com que garantir, estamos na torcida, que a Petrobras conclua a licitação dos novos postos que serão disponibilizados no Sergipe Águas Profundas, garantir o crescimento da nossa receita própria, que a nossa economia seja cada vez mais pujante e que tenhamos, em correspondência a isso, capacidade de aumentar ainda mais nossos investimentos com o funcionalismo, os ativos e os inativos. Veja, Narciso, hoje, parte da nossa estabilidade fiscal está na capacidade que nós temos de conter a nossa capacidade de investimento a um patamar que não nos faz parar, mas, evidentemente, não é aquilo que a gente precisa para ir ao encontro de todas as demandas. Então, nós temos que ter
É angustiante, mas é da vida que nós tenhamos essa sempre medida para não errar a mão para um lado ou para o outro. Jorge, eu recordo que na campanha de 2022, um tema debatido e prometido pelo governador Fábio Mitidieri foi a questão do desenvolvimento regional com as potencialidades de cada uma das nossas regiões. O que é que se avançou especificamente nessa questão? Então, Narciso, nós temos... É bom você remontar a campanha, porque eu até compartilho com o colega Júlio, após essa premiação que o Estado de Sergipe recebeu nacional, sempre após de grandes indicadores que são divulgados, Júlio, as pessoas me perguntam, surpresa boa, né? Que notícia boa o Estado recebeu? Vocês esperavam por isso? E aí eu sempre respondo dizendo, não, a gente esperava e a gente sabe o que está sendo feito, porque isso está sendo debatido desde a campanha, quando houve o Caminho da Esperança, que ouviu toda a população sergipana. Isso tem um reflexo no nosso plano de governo. Então, o Estado sabe o caminho que está trilhando e nada disso é surpresa, porque é o que nós estamos buscando. Mas, quando você fala de desenvolvimento regional, nós temos avançado, sim. Como eu disse, a nossa economia hoje ela é muito mais plana, muito mais igual, justamente porque o governo de Sergipe tem investido no fortalecimento dessas potencialidades que nós temos em cada região. Seja na agricultura, onde o Estado de Sergipe teve a sua maior safra de grãos no ano passado, e nós tivemos um recorde, né, na produtividade por hectare aqui, onde o Estado de Sergipe alcançou a maior produtividade do Brasil, seja no fortalecimento da cadeia de petróleo e gás, que o governador Fábio Mitidieri ele tem apostado muito nessa potencialidade, criando um ambiente de negócios, atraindo novos investimentos, modernizando a nossa legislação para que ela seja mais atrativa, para que as empresas olhem para Sergipe e vejam aqui um estado com um ambiente fértil para o desenvolvimento da sua atividade. O governador ele sempre recebe pessoalmente as empresas que estão investindo no estado de Sergipe e o faz com todos os secretários que podem ajudar ou atrapalhar nesse processo. Senta todo mundo numa mesa só e a determinação do governador é no sentido de avançar rápido, para que o investimento chegue logo no estado de Sergipe e beneficie toda a população. Nós temos atuado também de maneira estratégica no Agreste, no Sertão Sergipano. Nós podemos citar o grande investimento que é a adutora do leite, né, que vai revolucionar aquela região. Nós podemos citar também o fortalecimento da indústria sem chaminés, que é o turismo, né? Sergipe tem se destacado nacionalmente. Nós recebemos uma pesquisa da FEComércio, onde no mês de fevereiro, Sergipe teve o segundo maior crescimento da receita do turismo do Brasil. Como o Júlio falou, o sergipano tinha esse sentimento de que o Estado ele estava aquém de vizinhos, aquém do desenvolvimento do turismo de outros estados, e o governador Fábio Mitidieri, desde o início da sua gestão, ele tem investido muito na divulgação do Estado lá fora, realizando grandes eventos que são indutores do desenvolvimento do turismo, porque as vilas de Páscoa, a Vila do Forró, o Arraiá do Povo, a Vila da Criança, a Vila de Natal, elas funcionam como catalisadores desse processo, atraindo o turista para o estado de Sergipe e também sendo um espaço de receber a família sergipana. Tem medo de falar em público? Travou na hora de gravar um vídeo ou conduzir uma reunião? A Palco Escola de Oratória pode te ajudar. Você vai aprender a se comunicar com clareza, vencer o nervosismo e fortalecer sua presença. As turmas de maio já estão com inscrições abertas, são exclusivas, com no máximo 9 pessoas. E as vagas, esgotam rápido. Mande agora uma mensagem para o WhatsApp 991487919. 991487919. Palco Escola de Oratória. Ative sua voz e fortaleça a sua presença. Fale bem em público e em vídeos e tenha mais poder pessoal. São 7h58, encerrar aqui a entrevista com os dois, já agradecendo. Agradecer também aqui a secretária de governo da cidade de Lagarto, a Ângela Albino, que manda aqui uma mensagem. Tem o meu preferido, mas na turma do JJ, Jorge e Júlio, são grandes quadros do governo Fábio Mitidieri e ouvir ambos é uma aula. Já passo para você, Júlio, que pode cumprimentar aí a secretária e deixando aí o seu recado final para os nossos ouvintes. Cumprimentar a secretária. Eu saí cedo, então o cumprimento está sendo no ar, né? Minha acabaram não se cruzando hoje. Minha companheira Ângela. Mas aproveitar a mensagem dela para cumprimentar o prefeito Sérgio Reis e o secretário Jorginho Araújo, que coordenaram na última semana uma edição
eu diria, histórica, das maiores edições do Sergipe aqui. Lagarto fez bonito, com todos os serviços, mais de 200 serviços. Foi a 48ª capital do nosso estado, né, caminhando aí rumo a que todos os 75 municípios possam ser capital do nosso estado por pelo menos um dia, reforçando o diálogo com a população, o atendimento, mostrando que o estado pode chegar mais longe com a sua atuação. Te agradecer, Narciso, a todos os ouvintes, a todos que compõem a FAN FM, agradecer o meu colega de trabalho, Jorge Teles, a todos que compõem o governo Fábio Mitidieri, e dizer que nós estamos à disposição. A convicção que tenho é que o governo sabe aonde quer chegar e tem trabalhado fortemente para isso. Eu queria lhe convidar, Narciso, porque quando a CEPLAN foi criada, você esteve na minha sala. Verdade. E eu te mostrava lá o painel de monitoramento. Então, passados mais de 1 ano e meio, eu queria te convidar. A CEPLAN está de sede nova, para que você conheça a nossa sede e para que nós possamos mostrar para você e para quem quiser, porque os dados são públicos e há que se primar pela transparência, pela participação. Então, está na hora, Narciso, de que você nos visite para ver lá em loco o painel da Acelera Sergipe, o painel de indicadores, o acompanhamento de todas as metas. Vamos marcar essa semana aí para irmos lá. Obrigado pela presença, secretário Jorge. Obrigado pela presença também. Um bom final de semana, uma boa semana de trabalho que vai se reiniciar, né? É isso aí, Narciso. Muito obrigado. Mandar um abraço para a secretária Ângela, que faz um grande trabalho lá no município de Lagarto. Não à toa, nós lançamos lá em Lagarto um dos grandes programas do governo, que é o Portal Go Sergipe, num grande evento, já com mais de 100 vagas de emprego disponíveis lá no município de Lagarto. Saudar o colega Júlio também, agradecer pela parceria de sempre. As pessoas sempre me falam da geração de emprego e renda, sempre se reportam à Secretaria do Trabalho, e eu sempre faço questão de dizer que é uma ação que vai muito além da Secretaria de Trabalho, que passa pelo planejamento, pela Casa Civil, pela assistência, pela administração, pelo desenvolvimento em si. Enfim, nós temos todo um governo trabalhando pela geração de emprego e renda. Mas gostaria, Narciso, de dar uma ênfase final na premiação que o governador Fábio Mitidieri recebeu em Brasília essa semana. Um coroamento de todo esse trabalho, de todos os indicadores que eu falei aqui para vocês. Esse é o mais importante porque ele é a soma de todos os outros. Sergipe ele foi reconhecido como o estado que mais reduziu a desigualdade no Brasil, com destaque, um crescimento de mais de 32% no índice, que ele não mede apenas a qualidade do emprego, não mede apenas a quantidade do emprego, mas a qualidade e a capacidade do Estado de inserir os grupos mais vulneráveis, aquela população que historicamente vive à margem da sociedade, que tem mais dificuldade de ascender socialmente, de ingressar no mercado de trabalho. Então, o governador recebeu do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro do Desenvolvimento Social, do ministro Márcio Macedo, essa premiação que reconhece que Sergipe fez o dever de casa, que Sergipe foi o estado que mais reduziu a desigualdade, ou seja, que mais gerou emprego, mais emprego de qualidade, inserindo as pessoas que mais precisam. Então, Narciso, hoje Sergipe é um estado de oportunidades, nós estamos crescendo e eu posso lhe dizer, e eu tenho certeza que Júlio também concorda com a afirmação, o governador Fábio Mitidieri, ele não está satisfeito, ele quer avançar muito mais e ele cobra diariamente de todos os seus secretários esse avanço, porque se nós conseguimos tanto nesse período, é sinal que nós podemos avançar muito mais e alcançar números históricos. E deixo o último convite para você que é trabalhador, que está buscando uma oportunidade de emprego, acesse lá o nosso portal Go Sergipe. Nós temos 862 oportunidades de emprego, são mais de 180 empresas que estão oferecendo essas vagas de emprego em mais de 18 municípios sergipanos. Então o portal é bem simples, você acessa, cadastra o seu currículo e sempre que surgir uma vaga disponível de acordo com o seu currículo, você vai receber uma mensagem automática do WhatsApp informando que tem aquela vaga disponível para você. E se você não atender os requisitos das vagas que estão disponíveis, lá também tem a oportunidade de você se inscrever num curso de qualificação profissionalizante e poder ingressar no mercado de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, secretários, pela presença. Secretário Júlio, secretário Jorge aqui. O secretário Jorge Araújo Filho diz aqui: 2 técnicos extremamente qualificados. Aprendo diariamente com ambos e dá orgulho danado de trabalhar junto com eles. Abraço aos dois. Disse aqui o secretário da Casa Civil. Muito obrigado pela audiência.